Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente, todas as segundas-feiras, nós disponibilizamos aqui o comentário da revista de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos já caminhando para o final desta lição maravilhosa, que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares, uma lição que trata de assuntos pelos quais nós devemos fazer a defesa da nossa fé. Então, muitos temas aí da cristologia, da pneumatologia, e de outros assuntos que muitas vezes os hereges, por desconhecimento contextual completo das Escrituras, muitas vezes torcem. E nós estamos aqui para, como diz aqui a lição, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Aquilo que foi lá no passado sempre volta, às vezes com uma nova roupagem, mas tentando deturpar o genuíno ensino das Escrituras. Muito bem, todas as nossas lições, meus queridos irmãos, elas são comentadas em 10 tópicos e eu procuro fazer um comentário e coloco os tópicos que nós criamos aqui da forma mais prática possível para que te possa ajudar no seu estudo, ajudar na sua aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque você vai estar ajudando. Eu quero louvar a Deus aqui pelos 22 mil inscritos que nós já temos no nosso canal. Também deixa aí o seu like, que é muito importante, porque você vai estar dizendo não para mim, mas para o YouTube, que o canal é relevante e que vale a pena eles repassarem para outras pessoas. As muitas pessoas que recebem o vídeo da nossa aula pelo WhatsApp, nos grupos, depois vai lá no YouTube. Se você não souber fazer, peça aí ao seu filho, alguém que tenha conhecimento, e para que ele possa ir lá no canal, se inscrever direitinho, e você vai estar nos ajudando nesse trabalho que nós fazemos desde 2018, 17 de janeiro de 2018, começamos esse projeto maravilhoso e mesmo passando por muitas dificuldades como nós passamos, nós temos tido respeito por você e temos aqui sempre gravado a nossa lição. O nosso comentário é singelo. Eu sou pastor de igreja, coordeno uma região com mais 17 igrejas, então o nosso tempo é um tempo resumido. A gente não tem um tempo assim para se aprofundar com aquela profundidade que você merece, mas a gente vai aqui colocando para os irmãos a nossa colaboração. Muito bem, queridos, a lição de hoje é a lição número 11 para 16 de março de 2025. O título é A Salvação Não é Obra Humana. Salvação, que nós tratamos como na matéria soteriologia, um assunto também que vem sendo estudado em diversas lições, não com esse título aqui, mas que é bom a gente entender como funciona essa salvação. Essa salvação foi por meu merecimento? Não foi? Vão precisar ser realizados outros sacrifícios ou não? Então, nós vamos aqui tratar alguns pontos da soteriologia, que é a doutrina da salvação, e também baseados aqui na nossa lição. A gente sempre apanha o comentário aqui da lição. Não deixe de ler e de, na sua classe, claro, comentar os tópicos da lição, porque o aluno lá tem a lição, ele quer acompanhar aqui pela lição. E esses tópicos que eu estou colocando aqui, como o próprio nome do canal diz, Escola Bíblica Complementar, é uma complementarização ao seu estudo. Então vamos lá. A nossa lição no textuário diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Nossa verdade prática nos diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo,
e não vem das obras humanas. Nossa leitura bíblica em classe se encontra também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui, meus queridos, Efésios 2, 8 e 9, é bom você deixar marcadinho na sua Bíblia e memorizar. É um texto clássico sobre a salvação, não é? Nossa lição, ela dispõe aqui de uma introdução. No primeiro tópico, ela vai tratar sobre a salvação sob a graça de Deus, ou debaixo desta graça, né? O segundo tópico vai tratar sobre soteriologias inadequadas na antiguidade. E o terceiro tópico, as soteriologias inadequadas de hoje. Aqui eu devo apenas ler um pouco, né? Mas o nosso comentário vai ser mais sobre esse caráter da nossa salvação. Muito bem, queridos. A introdução vai dizer assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo. Está aqui a síntese da nossa lição. Ok. Queridos irmãos, nossa lição, então, nós colocamos aqui, lendo toda esta lição, nós criamos 10 tópicos e vamos fornecê-los agora para você, mostrando alguns pontos na lição ou na Bíblia, alguns versículos que apoiam o que nós estamos defendendo. Então, o primeiro ponto que eu pontuei aqui é salvação única e exclusiva em Jesus. Ou seja, apenas um único sacrifício. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, né, eram oferecidos animais continuamente. Então, o animal que foi oferecido ontem, pelo meu pecado de ontem, já não valia para o pecado de hoje. Lá vem outro animal. Animais oferecidos pelo sacrifício, pelo pecado de um príncipe. Animais sacrificados pelo pecado do sacerdote. Animais sacrificados pelo pecado do povo, em conjunto. Animais oferecidos pelos pecados individuais das pessoas. Então, irmãos, eram inúmeros sacrifícios. Jesus vem e oferece um único sacrifício suficiente para a nossa salvação. E uma salvação exclusiva em Jesus. Nosso entendimento é que não há salvação em outra pessoa, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, sendo único e sendo suficiente, não precisa de nenhum ajudante, de nenhum intercessor ao seu lado, coisa nenhuma. É isto que a nossa
Bíblia ensina. A lição de quarta-feira, né, o texto, né, de quarta-feira, que nossa lição ela tem aqui leituras diárias, né? Na leitura de quarta-feira está aqui o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, né? Que vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Atos 4,12, também um texto que a gente já tem ele memorizado, que é um texto clássico, inclusive para a evangelização, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E um outro texto para você guardar, que me parece não é mencionado aqui na lição, não tenho muita certeza, mas é 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5, que diz assim, porque há um só Deus, um só, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Então, queridos, primeiro ponto aí, já dando esse suporte para você, salvação única e exclusiva em Jesus. Qualquer movimento, qualquer religião, qualquer seita por aí que esteja apresentando um outro Salvador, não é? Um outro profeta igual a Jesus ou superior a Jesus, para nós isso é seita e isto é heresia, não é? Deus seria imbecil, vamos dizer assim, se ele mandasse seu filho para morrer na cruz, sendo que aqui na terra já tinha Maria, que podia dar a vida por nós, Pedro, não é? Que podiam ser meios de salvação. Então, nenhum dos apóstolos é meio de salvação, nenhum deles aceitou a adoração. Quando alguém se prostrou lá perante Paulo, Paulo mandou que se levantasse. Não, meus irmãos, eu sou homem como vocês, não é? E nem anjos, né, aceitam a adoração. A gente vai ver no Apocalipse, quando João quer se prostrar, o anjo não se levante, eu sou conservo seu e de teus irmãos, adora a Deus. Então, salvação única e exclusiva em Jesus. Segundo lugar, outro ponto muito importante, muito debatido, creio que toda igreja, quem frequenta os cultos, já aprendeu isso aqui. Salvação pela graça de Deus. O que é graça, irmãos? Graça é um favor imerecido. É um presente que você recebeu quando você não merecia esse presente. Isso é um ato soberano de Deus. O texto áureo vai dizer, olha, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então não adianta olhar pelo retrovisor e dizer, será que é porque eu era um bom filho, eu era um bom esposo, e a irmã dizer, eu era uma boa filha, uma boa esposa. Eu desde pequenininho, eu já gostava de ouvir os hinos evangélicos, eu sempre fui simpático aos crentes, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Eu acho que Deus me salvou por isso, Jesus me salvou por isso. Não foi. Não foi nenhum currículo que nós apresentamos e esse currículo foi aprovado. Então diz aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então foi pelo quê? Mas, olha aí uma partícula adversativa, né? Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então foi misericórdia e graça de Deus. Então, meus amados irmãos, salvação pela graça de Deus. A verdade prática vai nos dizer, não é? A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. O conceito de graça, irmãos, é um conceito dificilmente entendido e concebido por nós. Primeiro, porque nós servíamos a uma antiga religião que foi nos incentivando a conquistar o céu pelas obras. E você não conquista o céu pelas obras, não é?
Não, a salvação é pela graça de Deus. E nós também tivemos a tradição familiar, eu já falei isso aqui no nosso canal, que dizia para nós, olha, esmola grande, o cego desconfia. Então nós fomos educados e envolvidos por uma cultura que diz assim que você não pode receber nada de graça. Quando você recebe algo de alguém, é porque você fez algo por alguém. Aí vem Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus soberano, e diz que independentemente daquilo que eu fiz, daquilo que eu era, daquilo que eu tinha, ele me deu uma tão grande salvação a ponto do seu filho morrer em meu lugar. Isso é muito difícil de digerir, irmãos, mas este é o conceito verdadeiro da palavra, salvação pela graça. No plano de aula aqui, na introdução, que tem na lição do mestre, vai dizer assim: reafirmamos a afirmação bíblica da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos lá no tópico 1 e o subtópico 3, que fala aqui de uma exegese dos versículos 8 e 10 de Efésios 2, que diz assim: essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Ponto final. Creio que o tópico ficou muito bem explicado. Terceiro ponto aqui, irmãos, eu coloquei salvação mediante a fé. Esse é o instrumento, que o Espírito Santo planta em nós para que a gente receba a salvação, não é? Então, na leitura de sexta-feira, aqui você vai ver, vamos olhar aqui, sexta-feira, tem aqui Gálatas 2,16, que eu vou ler aqui na Bíblia para que a gente possa entender essa questão da fé, esse instrumento. Eu estava na lama, não é? Na lama, e o Senhor estendeu a corda para mim. Não é? E o Espírito Santo me ajudou para que eu acreditasse nessa salvação, eu tivesse fé e eu segurasse a corda para ser tirado do buraco em que eu estava. Gálatas 2,16, irmãos, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que era a lei? Era o conjunto de preceitos lá da antiga aliança, do Antigo Testamento, aquele conjunto de regras que nós já falamos aqui, que não era ruim e não é ruim, porque eles revelam o caráter, absoluto, o caráter santo de Deus, o seu caráter elevado, e que nós não conseguimos cumprir, infelizmente, pela nossa incompetência. Por isso, Jesus vem e dá a sua vida em nosso lugar. Ainda uma outra referência, irmãos, vou anotando aí, que alguns textos pode ser que não constem aí da lição, e você apoia seu estudo. Romanos 5:1, outro texto clássico também. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação, todos nós aprendemos, o ato de sermos tornados justos diante de Deus, pela fé que temos em Jesus e mediante o seu sacrifício substitutivo. Ponto número 1 da nossa lição e o subtópico 3. Nós vamos ver aqui uma outra observação interessante. Diz assim: como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim, claro,
Então, muito bem colocado aqui. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, salvação única e exclusiva em Jesus, salvação pela graça de Deus, salvação mediante a fé. Então, se alguém vier dizer que você tem que fazer obras, você tem que sair fazendo caminhada de penitência, carregando pedra na cabeça, né, se chicoteando para conquistar a salvação, a gente sabe que isso faz parte da ignorância e do desconhecimento da palavra. Salvação é pela graça e salvação é pela fé. Muito bem. O terceiro tópico, irmãos, eu coloquei aqui, salvação sob a ação do Espírito Santo. Nada acontece sem a intervenção do Espírito Santo. Irmãos, aonde entra a fronteira da nossa responsabilidade? Aonde entra a participação de Deus? É uma fronteira que eu não arrisco a discutir, porque a própria Bíblia vai dizer, né, que o Senhor é o que planta em nós, inclusive, o desejo. Ele efetua em nós tanto o querer, né, como o efetuar, ou para não ser redundante, ele realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Até o meu desejo pela salvação, o meu desejo pela busca das coisas de Deus, uma ação do Espírito Santo. O nosso pastor, aqui em Alagoas, o reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, né, é o nosso pastor, o nosso professor, o nosso mestre aqui. Você que ainda não conhece, todas as terças-feiras, né, aqui no AD Alagoas, nós temos o culto de doutrina, um culto centralizado, onde as congregações da capital de Maceió vão participar, e o nosso pastor nos dá a instrução. E ele sempre diz, olha, irmão, quando você sentir desejo de ler a Bíblia, não é você, é o Espírito Santo lhe movimentando. Quando você sentir desejo de evangelizar, você sentir o desejo de jejuar, de orar, não é? De buscar o Senhor, de se inclinar para as coisas de Deus, é o Espírito Santo operando em nós. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui na lição, na parte do plano de aula do mestre, aqui onde tem motivação, tem aqui uma pequena observação que vai dizer assim: a Bíblia nos mostra que a salvação é pura graça, já aprendemos, comunicada a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu posso ouvir a palavra, mas se o Espírito Santo não me convencer, eu não vou me decidir para o Senhor. Por isso que um grande grupo de pessoas, todos ouvem a mesma palavra. Uns decidem e outros não decidem. Tem gente que passa toda a vida, tem gente que tem Bíblia em casa, lê Bíblia em casa, a família toda cristã, ele vendo o testemunho, ele vai à igreja, ele é amigo do Evangelho, mas morre sem Deus, sem paz e sem salvação, porque rejeita a salvação, não se abre à operação do Espírito Santo em sua vida. Ok, também lá no setor aplicação, nós temos outra observação, que diz assim: somente pela graça de Deus é possível nos aproximar dele, amá-lo e viver segundo a sua vontade. Para esse processo se tornar real em nossas vidas, temos o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir de acordo com os propósitos de Deus. Então, nós que estamos hoje na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, onde a evidência maior é o Espírito Santo nos dando dons espirituais, e nos usando, e quando vamos pregar, nos fazendo lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo é fundamental em toda a caminhada cristã e nesse passo inicial aí também da salvação, esse toque especial. Ok, a introdução da nossa lição, que eu li, diz assim, que essa lição, e o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar, olha aí, irmãos, a salvação, ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo. Ponto final aí para o quarto tópico. O quinto tópico eu coloquei
salvação para as boas obras, porque nós não podemos confundir. A salvação não é pelas obras, mas ela, consequentemente, é para as boas obras. Ora, irmãos, um crente salvo, ele terá necessariamente boas obras. Jesus disse que pelo fruto você conhece a árvore. Se a árvore foi regenerada, foi tratada pelo Espírito Santo, foi santificada, qual vai ser o fruto dessa árvore? Frutos que glorifiquem a Deus, não é? Então, a salvação, ela é para as boas obras. Vamos ver na leitura bíblica em classe, que temos aqui o capítulo 2 de Efésios, versículos 2 a 5. Olha, como diz aqui Paulo, em outro tempo, vou aqui adaptando, né? Em outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os ditames do sistema mundano, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, andávamos segundo Satanás. E segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, era a nossa condição, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é? E os irmãos vejam que lá no mesmo texto, versículos 8 e 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso dizer, graças a Deus, eu fui salvo porque eu era gente boa. Não vem das obras, porque se fosse pelas obras, alguém ia se gloriar. Mas veja o versículo 10. Porque somos feitura sua, agora, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras que nós praticamos, foi Deus que preparou para que a gente andasse nelas. Então, que coisa linda, irmãos. A salvação, então, é para as boas obras. Tiago vai dar uma aula sobre isso, né? Ele disse assim, mostre-me aí a sua fé sem as obras. Claro que, se você tem fé, se você crê em Deus, se você é salvo, você vai produzir frutos, irmão, de um crente salvo, né? Então, um crente salvo de verdade não fica intrigado dos outros. Um crente salvo não é promotor de confusão. Um crente salvo, ele não compra para deixar de pagar. Um crente salvo não trata mal as pessoas, não trata mal sua esposa, não trata mal seus filhos, não trata mal os irmãos. Um crente salvo, irmãos, ele tem fruto de salvo. É por isso que a gente vê algumas pessoas, e não é julgando que você não pode julgar segundo a aparência, né? Mas você vê pessoas que você não vê sinal nenhum de Deus na vida dela, né? Vai para a igreja, irmão, fica do lado de fora batendo papo, comendo pipoca, namorando, conversando. Parece que aquele culto ali é uma reunião aí de uma fábrica, de um negócio assim. Não dá valor nenhum, não tem reverência pela casa de Deus, não respeita as autoridades espirituais que estão constituídas sobre ele, processa a igreja. Irmãos, olhe, pelo fruto você vê, é filho do diabo, não é filho de Deus. É o joio que Jesus falou lá na parábola, né? Está no meio do trigo, parece com trigo, canta lá nos conjuntos, né? E tudo mais, mas não tem frutificação de crente salvo. O crente salvo é diferente, irmão. Crente salvo não dá trabalho a ninguém, né? Crente salvo não gera problema em lugar nenhum. Aconteceu uma confusão, pode ter certeza, não brotou de um crente salvo, mas de um instrumento de Satanás que às vezes está plantado na igreja, né? Ali para perturbar e para provar a nossa fé. Então, a salvação não é pelas obras, mas a salvação é para as boas obras. Então, vamos entender isso. Sexto lugar, salvação integral. Aqui eu coloquei o texto de 1 aos Tessalonicenses, carta de Paulo, né? Capítulo 5, versículo 23, aquele texto clássico que diz, Espírito,
alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A salvação de Deus na nossa vida é somente para nos levar para o céu? Não. A salvação de Deus, ela nos atinge, irmãos, em todas as áreas e aspectos da nossa vida. É por isso que quando o crente é salvo, as coisas ao seu redor também se organizam, porque agora o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, tudo isto está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Até esse corpo, não é, que é um corpo carnal aqui, né, um corpo da carne, né? A carne é um corpo físico que veio do pó e para o pó vai voltar. A Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo, né? Eu preciso zelar, eu preciso cuidar, porque é esse instrumento, esse caixote de areia que vai ser usado aqui na terra, não é? Que vai materializar aquilo que vem do Espírito, né? Que vem da alma e etc. Então, salvação integral em todas as áreas da sua vida. Você pode pedir a Deus, que esta salvação que me atingiu, que ela organize tudo ao meu redor. Né? Então, organize minha família. A salvação diz respeito à nossa família também. A salvação diz respeito à nossa saúde, diz também. Então, Senhor, envolva tudo isso nesse grande processo, né? Porque salvação foi o Senhor vir morar em mim. Então, que tudo na minha vida seja organizado integralmente, né? O Senhor não quer salvar só esse braço, né? O Senhor quer salvar o corpo inteiro, né? Todo o meu ser, né? Nas mãos de Deus, como instrumento da sua glória. Então, essa salvação é integral. Essa história, né, que Deus só quer o meu coração. Não importa o meu exterior, não importa, o que importa é o meu coração. Obviamente que Deus está olhando a motivação do coração de cada um, mas Ele está interessado em você por inteiro. Glória a Deus. Sétimo lugar, eu coloquei aqui salvação universal. Não é? Há também doutrinas que dizem que a salvação é apenas para um grupo, que este grupo, desde o início do mundo, né, desde a eternidade, o Senhor já separou aqueles que vão ser salvos, aqueles que não vão ser. Quem não é, não adianta nem espernear, porque não vai ser. E quem já é, pode pular, pode fazer o que quiser, porque ele não vai perder isso que ele recebeu. Né? Então, nós não cremos assim. Nós acreditamos que a salvação é para todos os homens, e aquele que recebe esta salvação deve batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, ele deve lutar, né, para conservar, né, conservar o que tem, para que ninguém roube a sua coroa, né, perseverar até o fim e etc. Então, João 3,16, que nós lemos lá atrás, vai dizer, Deus amou o mundo, isso é mais do que os homens. Deus amou o cosmos, né? Deus amou toda a criação, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até a natureza, ela passará por um processo de restauração. A salvação de Cristo, obviamente que o foco principal são os homens, porque os homens gerenciam esse planeta, né? Conserte o homem e você conserta o mundo. É como aquela história do pai que queria ficar fazendo um determinado serviço, a criancinha não deixava, e aí ele pegou, o pai, né, deu um quebra-cabeça para o menino, né, quebra-cabeça um pouquinho complicado, e mandou ele montar. Irmãos, e quando o pai abaixou a cabeça e começou a trabalhar, o menino disse, pai, eu montei o quebra-cabeça. Aí o pai olhou, meu filho, como é que você conseguiu? Né? A figura era um pouco complexa. Aí o menino disse, né, porque atrás aqui do quebra-cabeça tem a figura de um homem. Eu montei o homem e o quebra-cabeça foi montado consequentemente. Então, conserte o homem e você conserta o mundo. O problema do mundo não são os animais, não é? O problema do mundo não são as árvores, não são os rios, não são as chuvas. O problema do mundo é o homem. Alguém disse assim, tire o homem e você acabará com o problema. O problema somos nós, que com a queda, ficamos com uma natureza caída, inclinada para o mal, e
para que nós nos acabássemos, irmãos, fôssemos destruídos totalmente, não precisa Deus fazer nada. É só Ele deixar de fazer. Se Ele tirar a mão, né, nós vamos trabalhar com todo esse nosso desenvolvimento, entre aspas, com todas essas tecnologias, com tanta coisa, nós vamos caminhar para a nossa própria destruição. O final do homem, da natureza caída, é a destruição. Nós só temos futuro, nós só estamos ainda de pé, esse planeta, porque a mão de Deus, né? O Espírito Santo, que é também, não é, Deus, é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Então, salvação universal, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, né, vai dizer que isto é agradável a Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa salvação, ela não é limitada, não é restrita, ela é universal. Deus vai salvar todo mundo? Não. Deus já sabe quem serão os salvos e quem serão os perdidos? Já, pela sua presciência. Mas Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não empurra ninguém no céu, não é? Deus coloca em você aí, não é? Você tem aí o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão. Eu não sei até onde vai essa sua liberdade, mas Deus nos responsabilizará por isso, né? As pessoas vão para o inferno sendo responsabilizadas por isso. E os homens vão para o céu sendo responsabilizados por isso. Então, a salvação, ela é universal. Oitavo lugar, irmãos, eu coloquei aqui uma salvação satisfatória para Deus. Eu vou ler apenas o auxílio bibliológico, que ele é muito explicativo e tem alguns pontos aqui. Veja só como diz a nossa lição. As Escrituras ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado, tanto por causa do pecado de nosso antepassado Adão, como porque nós mesmos somos todos pecadores. Deus, como justo juiz, não pode ignorar o pecado e não o fará, uma vez que o pecado viola sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. O Novo Testamento nos fala que a morte de Jesus propiciou o perdão, pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício pelos nossos pecados. Cristo cumpre o sistema sacrificial do Antigo Testamento, sendo ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício. Ponto. Em segundo lugar, o Novo Testamento fala sobre a morte de Cristo como uma propiciação pelos nossos pecados. Isso está em Romanos 3, 21 a 26. Esta palavra hilasmos tem o significado de uma oferta que satisfaz a ira de Deus pelo pecado. E em terceiro lugar, a morte de Cristo como uma substituição. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados. Então, a propiciação significa dizer que o que Jesus fez agradou a Deus. O que Jesus fez cumpriu os requisitos de Deus e as exigências de Deus. O que Cristo fez cumpriu a perfeita lei de Deus. Ok. Então, isso nós chamamos de satisfação ou propiciação. Nono lugar, salvação substitutiva, que eu não vou mais tecer comentários, porque eu já li aqui no terceiro ponto, que a morte de Cristo foi uma substituição. O que é isso, pastor? Aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para mim e para você. Quem deveria estar lá, porque tem pecado e não é pouco, era eu e era você. Ou éramos nós que deveríamos estar lá. Mas, se eu vou cheio de pecado, seria como um cordeiro manchado, não servia. Então, somente Cristo pôde dar a vida. Ele morrendo lá, ele está cumprindo o papel que eu deveria cumprir. Por isso que nós chamamos morte vicária, morte substitutiva. Ok? E, meus queridos, 10º ponto, eu coloquei aqui, salvação distorcida pelas heresias. Né? Essas heresias, nós temos aqui os reencarnacionistas.
A reencarnação é tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. A reencarnação pré que você morre, aí daqui a pouco você vai reencarnar em outra pessoa e vai ir pagando seus pecados, até que você esteja no estado de purificação absoluta, e aí você vai morar no céu. Então você vai ficar voltando à Terra. Eu acho que eu teria que voltar umas 1.500 vezes até tirar, tudo que tem de coisa. E assim mesmo não tirava, porque quando você voltar de novo, você volta um pecador. Eu acho que isso aí só faria acumular. Purificar não purifica. Só quem purifica é o sangue de Jesus. Os galacionistas, é uma referência aos Gálatas, é o nome dado aos legalistas judaizantes. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Essa turma perturbou muito Paulo, dizendo que os cristãos, não, vocês aceitaram Jesus, nós também aceitamos, agora vocês têm que circuncidar, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar dia tal, tem que guardar. Então, esse monte de regra e tudo mais, Jesus aboliu. Os gnósticos, aqui seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é a gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Então, esse negócio de luta de universo, luta de... Não tem esse negócio. Existe o diabo, claro que luta para que as pessoas não sejam salvas, mas Jesus diz, tudo está consumado, o preço está pago, foi satisfeito, o caminho está aberto, o véu do tempo se rasgou e você agora tem acesso e acabou a história e Deus não precisa lutar com Satanás. Nós temos hoje, irmãos, essas soteriologias inadequadas, por exemplo, o islamismo, O islamismo, 24 vezes, o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Olha só, na concepção dos islâmicos não há necessidade de expiação, logo não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por meio de méritos e das obras, nós já estudamos isso aqui. As testemunhas de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, que são só os 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia desse movimento. Eles acreditam que não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Eu acredito que não deva ter mesmo, não, porque se você elimina Espírito Santo, elimina Jesus, você não é filho de Deus, não é coisa nenhuma, então, problema, E nós temos aí o mormonismo também, que é um outro movimento, crê numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Então, irmãos, são religiões que nós temos como seitas, que trazem heresias. Mas aqui nós, antes de falarmos dessas seitas, que meu comentário é muito breve aqui, a lição já traz o suficiente, eu coloquei aqui 10 tópicos que fortalecem a nossa soteriologia, a nossa doutrina da salvação, esta matéria tão importante. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Não se esqueça, se você não é inscrito aí, se inscreva, clica lá naquela mãozinha, dando like, e que Deus te abençoe poderosamente. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.